26º Encobre no hashtag Fala Comitê. Eu estou com o Chay, com o Júnior Lois. Sejam muito bem-vindos. E Chay, me fala um pouco sobre a sua participação no 26º Encobre. Karina, estou muito feliz de poder participar, inclusive aqui desse espaço Fala Comitê, que leva informação importante do saneamento para todo mundo que nos acompanha. Enquanto presidente da Arisb, a nossa agência de regulação intermunicipal de saneamento básico, a gente fica muito feliz de ver iniciativas importantes dos comitês de bacias de todo o Brasil, cada um com a sua peculiaridade. Mas em especial a nossa parceria com o Comitê do Rio Doce, a gente está aqui com o nosso amigo Júnior Loss, e a regulação tem tudo a ver com os comitês de bacia, uma vez que os comitês eles fazem investimentos muito importantes para os municípios e que esses investimentos são todos analisados na hora da agência colocar lá o valor da conta de água, a conta de esgoto de cada usuário. Então, essa relação com quem manda o dinheiro para os municípios investirem, com quem faz a regulação e esse cálculo, é muito importante estar afinadinho para o usuário ter todos os seus benefícios. É isso aí, presidente. Acho que vai mais além do que mandar o dinheiro. Tem as ações também efetivas do comitê, não é isso? Eu agradecer, Karina, a oportunidade de estar aqui no Fala Comitê e aproveitar de início, parabenizar a organização do Incob. A participação efetiva dos comitês, a organização, a qualidade técnica, então está surpreendendo nesse Incob, né? O Comitê do Doce, ele é um comitê, ele atua na bacia hidrográfica que faz parte de Minas Gerais e Espírito Santo. São 228 municípios, 3 milhões e meio de habitantes, né, de pessoas. E o comitê é um comitê tem bastante desafios, mas é um comitê muito maduro. O Comitê do Doce é o primeiro comitê interestadual a ter todos os instrumentos de gestão, cobrança, outorga, plano, enquadramento, que está muito relacionado à atuação da Arisb, o enquadramento que trata da qualidade de água. Então, o Comitê do Doce, ele trabalha, é um comitê de integração, tem um comitê da Calha Federal e são mais 10 comitês dos afluentes. Então, é um comitê que discute muito, além da diretoria de um comitê, a gente discute em colegiado. Então, o Doce, ele teve, pelos desafios, nós tivemos em 2015 o rompimento da barragem da Samarco, que foi um dos maiores acidentes, se não o maior acidente do Brasil, e praticamente ele destruiu não, mas ele prejudicou muito a qualidade ambiental da Bacia do Doce e o litoral. Então, nós tivemos um plano, o plano de recursos hídricos ele foi atualizado, teve atualização entregue em 2024, e o enquadramento é um dos instrumentos mais difíceis a serem implantados, que a gente define a qualidade do rio atual e a qualidade que queremos. Então, isso interfere em todas as ações que vão ser desenvolvidas na bacia hidrográfica, vamos dizer assim, né? E isso acontece nos municípios. Então, a gente precisa de ter os municípios atuando forte no saneamento e precisa de ter a parceria das agências reguladoras para ajudar os municípios, não na questão de fiscalização, né, Chay? Na questão de ajudar os municípios a executar de forma adequada esse saneamento. De certa forma, né, Chay, vai para a questão não somente de fiscalização, orientação, mas de educação também, né? De educação ambiental, desse monitoramento, dessa parceria. Eu acho que esse entrosamento entre vocês e o próprio comitê faz com que ocorra avanços. Seria bem isso? Perfeito, exatamente isso. É muito importante. A agência está lá para regular, para fiscalizar, mas também para lembrar que a nossa turma não está sozinha. A gente está também para dar as mãos, para a gente analisar os enquadramentos tão importantes. O Comitê do Doce foi um dos primeiros do Brasil, se não foi o primeiro, a ter todos esses instrumentos de gestão. Para quem está em casa aí, vocês não sabem o quanto isso faz diferença na água que está tomando, na água que está no seu chuveiro. Todos esses instrumentos que facilitam para a nossa agência reguladora fazer esse acompanhamento de como que nós estamos conseguindo melhorar os corpos d'água. E uma coisa diferencial que eu queria destacar e parabenizar, levo um abraço para todo mundo lá, nosso presidente, é a escola de projeto do Comitê do Doce. O que acontecia muitas vezes, e enquanto a agência reguladora, a gente cansa de ver municípios pequenos falando assim, não tem dinheiro para o saneamento. A gente ouve muito isso. O que aconteceu no nosso caso? O Comitê do Rio Doce disponibilizou um edital, Karine.
Você acredita que sobrou dinheiro no edital? Sobrou dinheiro porque os municípios não conseguiram captar aquele recurso para investir em saneamento. Então, e isso é triste, porque tudo que o Comitê de Bacia quer é que esse recurso seja bem aplicado. Então, essa incapacidade, principalmente dos municípios pequenos, por falta de projetos bem elaborados, porque você mandar o recurso para o projeto ser mal executado também não vale a pena. Então, o comitê resolveu teve uma ação inovadora de criar a escola de projetos. Eu quero mandar um abraço para o Alex, que está aqui conosco, que é um dos responsáveis por isso. Essa escola de projetos, o município, através do recurso do comitê, contrata o projeto bem elaborado, para aí sim você ter uma execução depois. E ainda o comitê te manda o recurso para executar também. É porque aí com isso a gente passa a ter um projeto bem elaborado, na ponta o financiador e a agência regulando tudo isso. Perfeito. E aí com isso a sociedade ganha, porque você tem a execução de um bom projeto, acaba tendo obras de fato sendo entregues, porque muitas vezes o que a gente acompanha são obras que se iniciam, mas que não se terminam, né? E efetivamente a gente acaba tendo essa ação, tanto no saneamento e orientação e educação ambiental, separando o que é drenagem e o que é o esgoto. Exato. E além de tudo, esses investimentos que são altos para construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, não vai precisar de sair do meu bolso, nem do seu, nem do usuário que está em casa, porque ele não vai elevar o custo da tarifa de água, que é o que aconteceria se não fosse um recurso vindo externamente através do comitê de bacia. Então o comitê avança no saneamento, ajuda a universalizar, diminui a tarifa, te apresenta a escola de projetos e cabe à agência reguladora fazer seu papel de fiscalizar, regular e estar junto dos municípios também com seus relatórios para facilitar a gestão, né, presidente? Presidente, eu vejo um jovem, né, com os olhos brilhando, falando de uma pauta tão importante, em um ano de COP30, de ENCOB, do 26º ENCOB, né, onde todo mundo, nesse segundo semestre, né, está, em sua essência, pautando a água, pautando a sustentabilidade. E como o comitê está avaliando todo esse processo? Então, na política de recursos hídricos do Brasil, então a gente tem os órgãos gestores, os instrumentos, os comitês. E os comitês é importante lembrar, o Thiago até comentou, a escola de projetos, mas o comitê ele é um parlamento. A discussão política, as deliberações, a execução fica a cargo da agência delegatária. E o doce tem a AGDOCE, agência delegatária, que o Thiago lembrou bem, o Alex e a sua equipe, o Alex é diretor executivo. Então, ela tem a responsabilidade de fazer a execução do trabalho. Então, são várias ações de secretaria executiva, a escola de projetos. Na Bacia do Doce, mais de 70% dos municípios são municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. E isso reflete muito na capacidade da prefeitura, vamos dizer assim, executar os projetos e conseguir captar esse recurso. Mas na sua pergunta dessa articulação, a gente precisa, em ano de COP, né, a gente precisa que a política pública aconteça de fato, Aí lá eu no vou cortar o município. senhor um instantinho. Capacidade ou boa vontade? Porque para um gestor se colocar à disposição para gerir um município, a capacidade ele deveria ser de imediato antecedendo. Aqui no Incob, inclusive, nós tratamos muito isso. Não seria. A capacidade de um gestor é imprescindível, mas a capacidade da estrutura do município, da prefeitura, de ter projetistas, de ter engenheiros, muitas prefeituras não têm essa estrutura. Então, isso tem a capacidade de gestão do gestor E a capacidade e a técnica. capacidade operacional do município. Então, o comitê ele tem que atuar dentro da caixinha, que é dentro da política, mas também tem que abrir a porta, a parceria com a Arisbe, com as agências, com os consórcios, conversar com o município. E aí é uma dificuldade grande que a gente tem. Os comitês são 11 comitês, mas são 228 municípios. Então a gente tem que estar presente. Nós estamos passando por um momento agora no Doce específico que tem os recursos da repactuação em função do rompimento da barragem, né? Então, teve uma repactuação que, para o saneamento, são 7,5 bilhões de reais que vão para os municípios.
nós precisamos garantir, nós precisamos ter uma ação muito mais abrangente da atuação do comitê, com todas as instituições que trabalham, com os governos, com todas as secretarias, com os conselhos. Então, a gente precisa ter realmente reunir esse esforço para que esse recurso seja aplicado de fato, que a gente consiga atender o enquadramento, que é a qualidade de água. Já falamos sobre isso, que a Arisbe é importante, mas o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público é um parceiro fantástico para os comitês, porque ele também ajuda como se que as coisas acontecem e orienta. Então, essa ação conjunta, além do município, além do comitê, que a gente realmente consiga que a população abra a torneira, chegue água limpa, que na época do período chuvoso não aconteça enchente, que na época do período de seca nós tenhamos água nas nascentes ainda. Então, é um negócio, é um desafio muito grande. E é nesse esforço conjunto, não é responsabilidade somente do comitê. O comitê tem muita protagonismo na questão de articulação. Acho que é importante a gente ter essas parcerias. Então, essa articulação para a gente conseguir ir caminhando com esse bem tão precioso, porque a gente depende dele. É a Né? política pública, de fato, sendo efetivada. Exatamente. Eu queria agradecer a vocês dois, né, por esse bate-papo, por compartilhar de forma tão harmônica, né, um jovem aqui falando sobre recursos hídricos, né, falando sobre agência, algo que em outros estados é um grande sonho. Vocês conseguiram avançar e avançar de forma bem sólida, dá para perceber. Então, eu passo a palavra, Chay, para que a gente possa estar concluindo e já de imediato agradecendo a sua participação. Karina, eu peço apenas para você levar o meu agradecimento e meu abraço para todos que organizaram esse belíssimo evento aqui em Vitória. A gente foi muito bem recebido, palestras importantíssimas. A gente viu aqui até o pessoal que ganhou o Prêmio Nobel de Ciência, grandes avanços tecnológicos. Então, um congresso muito enriquecedor, que valeu a pena cada minuto investido. Então, quero agradecer a oportunidade desse espaço e deixar um recado aqui junto com o nosso presidente, que a nova pauta nossa, ele brilhantemente pontuou aqui no final. Que bom que ele não deixou passar batido. Nós estamos de olho no recurso indenizatório do crime que aconteceu nas barragens de mineração, e os comitês e as agências reguladoras têm que estar pertinho acompanhando como vai ser executado. Tudo bem que seja o Estado, o governo federal, que execute esse recurso dentro do planejamento, mas a gente tem que acompanhar direitinho, porque é um sonho antigo nosso. 7 bilhões dá para universalizar o saneamento na nossa bacia. Então, essa é a nossa preocupação desse dinheiro ser aplicado cada centavo, de maneira que vai interessar os municípios e não vai duplicar no que o comitê já faz, porque senão vai dobrar os investimentos. Então, o que a gente precisa mesmo é dessa sinergia, e esse encontro aqui simbolizou isso muito bem. Muito obrigado, viu, Karine? Obrigada a você, Obrigado, seu presidente. Júnior. Primeiro, agradecer mais uma vez 3 jovens, a entrevistadora, o prefeito, o presidente do Comitê do Doce, mas é agradecer mesmo essa oportunidade, que os comitês precisam muito disso. Precisam de voz, precisam de chegar na população, e eu estou aqui representando cada membro do comitê. O comitê não funciona com diretoria, não funciona com Câmara Técnica. Ele funciona com cada membro de comitê, e no Doce passa de 700 pessoas que estão trabalhando direto para a nossa bacia. Qual a rede social do Doce que a gente possa estar compartilhando para quem está assistindo agora? Comitês do Doce. Comitês do Doce. Comitês do Doce. Então, você que está assistindo, acompanhe e siga o Comitês do Doce. Até mais.